As paixões têm movido o homem na direção de grandes realizações, as invenções, as curas, as conquistas do conhecimento. Entretanto, se motivadas por interesses egoístas, elas conduzem o homem a situações de loucura e dor. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma série de perguntas a respeito das paixões e de como o homem pode educá-las. Para Kardec, as paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o auxiliam na execução da vontade de Deus na Terra. Mas se ao invés do homem se utilizar da energia que elas ativam, ele se deixa dominar por elas, acaba caindo nos excessos. Nesse caso, a força que poderia fazer o bem o desequilibra. Como uma paixão deixa de ser boa para se tornar má? Como identificar uma paixão perturbadora? Devemos combater as paixões? É possível vencer nossas más tendências? Os espíritos maus podem nos conduzir a crimes quando estamos movidos por paixões? Para conversar conosco sobre este tema, está em nossos estúdios o Dr. Jorge Pio. Ele é médico, professor de medicina e pesquisador do espiritismo. Dr. Jorge Pio, bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez eu agradeço a vocês pela oportunidade de trabalho. Isso é uma coisa que a gente não pode recusar, né? Vir aqui. Muito obrigada. Além da simpatia e do cafezinho, que é maravilhoso. É muito bom, né? Cafezinho fluídico. Levantar os ânimos, né? Cafezinho fluídico, feito com água fluídica. Muito bom. Onde se ora tem água fluídica. Aí faz o café fica fluídico. Ah, melhor impossível, né? É um café até que emagrece, isso, né? Tudo aqui emagrece, faz bem. Muito bom. Doutor Jorge, as paixões, elas não são boas nem más? Ou existem paixões que já são más desde o início? Os espíritos nos dizem que a paixão é uma característica inerente ao ser humano, quer dizer, o indivíduo traz o germe das paixões em si mesmo, né? Quer dizer, a paixão em si mesmo também não é nem boa nem má, ou ela seria boa ou má dependendo da maneira como ela é utilizada. Então, os espíritos dizem mais que, se não me falha a memória, na pergunta 907 do Livro dos Espíritos, que trata desse assunto, lá está dizendo que o que é ruim nas paixões é o exagero. Quer dizer, quando uma paixão toma uma dimensão enorme, muito grande, e com prejuízo do resto das coisas que precisamos também administrar, aí ela pode se tornar uma paixão ruim. Mas a gente não pode esquecer que é a paixão que mobiliza os grandes cientistas. Imagine Maria Curie, né? A grande Maria Curie, a descobridora do rádio, apaixonada pelo trabalho dela, dedicou-se com abnegação àquela pesquisa e doou à humanidade o rádio, que hoje é para terapêutica, para o tratamento do câncer, radioterapia, fantástico. E acabou morrendo, né? Se imolou, porque teve câncer produzido pela radiação que ela tanto recebeu. Mas ela não pensava nela. Ela era uma apaixonada, mas ela era apaixonada em beneficiar o ser humano. E isso é uma mais fantástica coisa que se pode atingir, mais alto grau. Muitas vezes, doutor, nós não temos autoconsciência e não nos apercebemos envolvidos por paixões, por emoções que estão nos perturbando. Como nós podemos identificar que nós estamos nos desequilibrando no nosso caminho? Qual é aquele sinalzinho amarelo? Toda vez que a gente realiza alguma coisa em prol de si mesmo, em prol dos outros, mas cujo efeito é mais para nos beneficiar do que para beneficiar o outro, nós devemos estar incorrendo algum erro. Então, se nós nos apaixonamos, né, por uma causa e nos dedicamos a ela, isso é um exemplo fácil de ser visto. Há companheiros espíritas que, apaixonados pela doutrina, se dedicaram integralmente, viviam na casa espírita e abandonaram a família. E aí, ao retornar ao plano espiritual, tiveram grande dificuldade, porque o desequilíbrio
Porque a tarefa que deviam ter exercido não foi exercida. Porque se você tem uma grande paixão pela doutrina espírita e se dedica a ela, você deve envolver a sua família nisso e cuidar dela com mais carinho ainda, porque a doutrina nos avisa, nos ensina, nos educa. A doutrina espírita é um processo educativo, de autoeducação, para que nós possamos atender às nossas obrigações como seres da sociedade. E a primeira célula da sociedade é a família. E as outras atividades. Há uma coisa muito importante. A primeira condição que o ser humano deve ter na vida é de se preocupar em ter um trabalho digno e útil que o mantenha, para que ele não seja parasita. Se o indivíduo tem alguma paixão que o desvia desse objetivo inicial, primordial, que é manter-se, e aos demais que estão sob sua égide, sob seu controle, sob sua guarda, ele já está cometendo um grande erro. Doutor Jorge, as paixões, elas ativam elementos bioquímicos no nosso corpo, não é assim? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, quando a gente está apaixonado, a gente parece o elixir da felicidade. Não precisa ser a paixão da causa da Madame Curie, nem a paixão de Alberto Schweitzer pelos pobres da África. Ele abandonou a função de organista na Europa, cobrando $50 mil para dar um concerto, para estudar medicina e ir para a África, para um lugar horrível da África, para tratar dos leprosos, pobres. E só ia à Europa, cobrando $10 mil por um concerto para levar o dinheiro para a África. Isso é uma coisa, uma paixão fantástica, né? Não precisa ser essa paixão. Tem uma paixão essa comum, a paixão do homem pela mulher, da mulher pelo homem, ela traz um grau movimenta neuropeptídeos, né, endorfinas, substâncias que são bioquímicas, que ativam a circulação do sangue, que ativam a função dos hormônios, e que dão uma sensação de felicidade. Sendo que essa paixão, ela é a paixão, vamos dizer assim, comum dos sexos, né? Dura 6 meses, né? Dura 6 meses. Depois vem a realidade, e aí a princesa vira a bruxa e o príncipe vira o sapo. Né? Vem o dia a dia com todos os seus desafios. Pois né? E aí não é a mesma coisa, é diferente. Essa paixão é a paixão da emoção. A emoção, ela também mobiliza neuropeptídeos, o sistema nervoso autônomo, não é? Que produz adrenalina, produz noradrenalina, produz acetilcolina, que é antagônica da adrenalina. É um equilíbrio. É um sistema que foi criado por Deus, pela natureza, colocado no corpo humano, para nos dar a condição de defesa, né? É o chamado mecanismo adaptativo, adaptação, para que possamos enfrentar as dificuldades. Aí a adrenalina sobe e a gente tem força para enfrentar o desafio, ou, se o desafio é grande demais, de poder fugir, né? Então o animal luta ou foge, é uma defesa, né? Bom, isso é o sistema nervoso autônomo que faz. E esse sistema nervoso autônomo, que antigamente era chamado era o simpático e o parasimpático, que faz a adrenalina e a acetilcolina, já tem outros sistemas que se sabem hoje. Por exemplo, um sistema chamado NANC, não adrenérgico, não colinérgico, que produz enzimas, que produz neuropeptídeos, neurohormônios, neurotransmissores, que são produzidos pelo intestino, por exemplo. Um vasodilatador neuropeptídeo chamado intestinal. Há uma porção de outros. Todas essas substâncias levam o indivíduo a ter saúde, a ser saudável. Mas uma pessoa pode ter a paixão e essa paixão durar a vida toda. Quando ela é uma paixão saudável e ela vai se transformando num sentimento puro do amor, e não precisamos ir ao amor quintessenciado, aquele sol supremo de que nos fala Lázaro, lá naquele célebre item 8 do capítulo 2 do Evangelho, mas pelo menos temos a compaixão, temos a distensibilidade de compreensão, temos a afabilidade e desenvolvemos a amizade, que já é um primeiro passo.
Os casamentos hoje se desenrolam de maneira terrível, né? A pessoa que já casa, se não der certo eu separo. Ele nem casou ainda, né? Já vai com aquela intenção, e geralmente há casamentos que duram 6 meses, né? Evidentemente que ninguém é obrigado a permanecer casado de uma situação que não é própria, que até prejudica a sua evolução espiritual, e muitas das vezes a troca de um parceiro pode ser a solução para o crescimento espiritual. Mas eu estou falando daquilo que é da banalização, né? Então, por que falta a amizade? Falta o carinho, falta a compreensão do outro. E isso é que nos leva a paixão a não ser uma paixão adequada. Mas a paixão, na realidade, no seu sentido positivo, é um móvel que ativa todas as nossas energias e que nos leva às grandes construções.